Olá, tudo bem? Eu fiz um desenhozinho aqui apenas para uma pequena revisão sobre o assunto, tá? Aqui eu vou considerar os materiais zinco e aço, que são os mais comuns de aparecerem, onde o rosa vai ser o zinco e o roxinho vai ser o aço, tá bom? Aqui a gente tem uma disposição deles normal, na situação normal, sem nem aquecimento nem resfriamento. A gente tem que lembrar que a variação do comprimento é dado por ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Então, quando eles estão submetidos a uma mesma variação de temperatura, quem tiver o maior coeficiente de dilatação é o que vai apresentar um maior ΔL, ou seja, é o que mais vai variar o seu comprimento. Então, aqui no resfriamento, eles vão se encolher, porque quando a variação da temperatura é negativa, ou seja, a temperatura está diminuindo, está acontecendo um resfriamento, a variação do comprimento também vai ser negativa, ou seja, eles vão se encolher, vão ficar menorzinhos. Se aqui esse coeficiente de dilatação é maior, ele vai se encolher mais. E se ele vai se encolher mais, ele vai meio que puxar para cima a placa de aço, porque esse comprimento aqui vai ficar menor e o do aço vai ficar maior, porque o aço não vai apresentar tanta compressão assim, ele não vai ficar tão pequeno quanto o zinco, tá bom? E aqui no aquecimento a gente tem uma situação contrária. Como a variação da temperatura está sendo positiva, porque a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, então a variação do comprimento também é positiva. E assim, o zinco ele dilata mais do que o aço, ou seja, ele vai variar mais o seu comprimento, ele vai ficar maior, e por isso ele fica assim por cima, ó. Porque assim ele consegue abranger um comprimento maior do que o aço. Então, quando a gente tem o coeficiente rosinha sendo maior do que o coeficiente roxinho, no resfriamento ele fica aqui em cima, assim, menorzinho, tá? Ele puxa aqui para cima e no aquecimento ele vai para baixo, no caso ele fica maiorzinho. Você tem que entender que sempre o que tiver assim maiorzinho é o que vai ter o ΔL menor, tá? Então, ó, no resfriamento, esse ΔL menor, e aqui no aquecimento, o que tiver menorzinho é o que vai ter o ΔL menor, tá bom?